tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Quero cumprimentar aqueles que estão em sala de aula, em companhia da professora Gisele, e aqueles que estão em casa, em companhia dos seus pais, da sua família, assistindo a nossa aula remotamente, certo? Hoje a nossa aula é correspondente ao dia 4 de dezembro de 2020, onde a gente está trabalhando o nosso quarto bimestre, certo? E hoje a gente vai trabalhar um conteúdo maravilhoso, tá? Que compreende o conteúdo trabalhado na aula anterior, que foi teatro documental, né? Hoje eu trago uma proposta de atividade para ser realizada em sala de aula, e aqueles que estão em casa, tá? E a gente vai fazer essa proposta de atividade aí neste momento, correlacionando a intervenção de teatro documental trabalhado na aula anterior, certo? Então, olha só, como a gente viu na aula anterior, o teatro documental, tá? É feito a partir de documentos, ou seja, materiais documentados, tá? De revista, de livros, ou até material próprio, que é utilizado, tá? Pelos diretores e atores para a execução do espetáculo teatral. São documentos reais, tá? De histórias de pessoas que vão se fazer presente dentro do espetáculo teatral. Então, pode ser fotos, pode ser histórias, pode ser cartas, pode ser documentos históricos de um povo, de revistas, né, que traz histórias reais de pessoas e que vão ser utilizados durante a apresentação do espetáculo. Nesse tipo de espetáculo, há espaço para invenção. Sim, a ficção é importante dentro de um teatro documental. Porém, a reflexão sobre a realidade tem que se fazer presente, sobre os documentos reais que vão fazer parte desse espetáculo. Então, qual é a proposta dessa atividade, tá? Então, vocês vão se reunir em grupos de 4 pessoas aí em sala de aula, mas aqueles que estão em casa vão precisar trabalhar sozinho, tá? Aqueles que estão em sala de aula vão fazer pequenos grupos de 4 pessoas, lembrando, respeitando o distanciamento social, tá? Vamos respeitar isso, vamos trabalhar aí de grupos mais distantes do outro, mas vamos trabalhar em 4 pessoas para a gente tentar elaborar um pequeno texto de teatro, tá? Documental, ou seja, escrever um pequeno roteiro de teatro onde vai se utilizar documentos, tá? E aí você vai criar uma peça de teatro documental, um pequeno roteiro aí em sala de aula, em companhia com a professora Gisele, e aqueles que estão em casa vão tentar trabalhar juntamente com seu pai, com a sua mãe, ou uma pessoa que possa auxiliar você a elaborar esse texto de teatro documental, utilizando alguns documentos, né? Você pode pegar aí jornais, revistas, você pode pegar fotos, pode pegar cartas, pode pegar vídeos também que possa ser utilizado dentro da sua peça. Então você vai indicar nesse roteiro de peça que tipo de documentos você vai utilizar, certo? Então a peça pode conter no mínimo 2 páginas da folha do seu caderno de artes, certo? Eu deixo um limite aí de qual vai ser o tamanho do seu roteiro. Você pode utilizar uma frente e verso do seu caderno de artes, que já caracteriza, né, duas páginas de folha do seu caderno de artes, tá? Então o seu caderno de artes vai ser o material que você vai redigir, vai escrever o seu roteirinho da peça do teatro documental, tá? Então você vai pensar numa história, vai pensar numa dinâmica, vai pensar numa proposta para elaborar essa peça teatral, esse roteiro de uma peça teatral, tá? E você vai colocar que tipos de materiais reais que você vai utilizar, tá? Para contar a sua história. Então lembra das 2 histórias que nós trabalhamos na aula passada, do casal que utilizou fotos, vídeos da sua separação para contar a sua história de vida, a festa da separação. Foi uma das peças que a gente
dialogou na aula anterior, que também está disponível aí no seu livro didático, tá? Então, se tiver dúvida quanto a que material utilizar, dá uma folheada aí no seu livro didático, nas páginas anteriores, que você vai também acompanhar as duas peças que nós conversamos na aula anterior, certo? Então, aqueles que estiverem assistindo a aula remotamente em casa, vai fazer isso de maneira individual, tá? Você também vai relatar a sua peça, trabalhar a sua peça aí no seu caderno de artes e vai também colocar a proposta de documentos reais que você vai utilizar dentro dessa apresentação, certo? Então vamos fazer uma história legal, uma história divertida, mas uma história que tenha reflexão, que auxilie ao público a refletir sobre a realidade que você está mostrando através desses documentos reais, como jornais, como revistas, né? Como fotografias, como vídeos próprios das pessoas, com esses documentos reais que possam ser mostrados e apresentados na sua peça de teatro documental, ok? Então essa vai ser a sequência de atividade desta aula, tá? Que vai aí relembrar e vai colocar em ação o contexto trabalhado nessas duas aulas. Na aula anterior, onde a gente apresentou um pouquinho do contexto do teatro documental, e na aula de hoje, que refere-se à elaboração da proposta de uma peça teatral que você vai ser o roteirista, né? Que vocês estarão escrevendo, elaborando o contexto de uma apresentação de uma peça teatral para uma futura apresentação. E quem sabe também pode ser uma apresentação feita aí na escola, certo? Em uma outra situação, que a gente pode utilizar as próprias escritas de vocês, o próprio texto de vocês, para estar apresentando uma dessas peças nos projetos que a escola executa, tá? Então, eu vou deixar vocês em companhia da professora Gisele. Vamos pensar, vamos refletir, vamos colocar a nossa cabecinha para funcionar e vamos elaborar um roteiro bem legal, bem divertido, utilizando os documentos pessoais, documentos reais, tá? Para a composição dessa peça, e que seja uma peça engraçada, uma peça reflexiva e que vai divertir aí o público quando ela for apresentada, tá? Aqueles que estão em casa também vão trabalhar no mesmo contexto, certo? Um contexto bem interessante. Chama o papai, chama a mamãe para te auxiliar na escrita dessa peça. E o foco é colocar a indicação de documentos reais que possam ser utilizados dentro dessa peça, ok? Então eu vou deixar vocês em companhia da professora Gisele. Aqueles que estão em casa, vou deixar vocês nesse tempo disponível para executar e para elaborar essa atividade. Aqueles que estão em casa, ao terminar o seu texto teatral, tira foto, envia lá para a tia Cris, para a tia Iraci, para que essa atividade possa chegar até mim, para me visualizar como é que vocês entenderam esse contexto de teatro documental. Aqui estão em sala de aula, a professora Gisele vai estar auxiliando e a gente vai trocando figurinhas para saber como é que está o desenvolvimento de vocês e como é que vocês conseguiram compreender esse contexto trabalhado nessas duas aulas, certo? Por hoje a gente vai ficar por aqui. Estou com saudade de vocês, estou com saudade dessa interação, de estar em sala de aula, de estar conversando, brincando e se divertindo fazendo arte aí em sala de aula com vocês. Mas se Deus quiser, brevemente nós poderemos estar juntos, eu e você e eu, nessa dinâmica, nessa brincadeira, na companhia da professora Gisele, também compartilhando esse momento das aulas de artes conosco. Professora Gisele, a turma é sua, aqui estão em casa, bom desenvolvimento das atividades e a gente se encontra na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Beijinhos e abraços e tchau, tchau. Até a próxima.